Sejam bem-vindos a mais um programa Profetizando as Nações. Meu nome é Michele, eu sou uma das pastoras desse ministério e convido você a estar conosco, aprendendo um pouco mais da Palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, que diz assim: Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Nós estamos falando atualmente sobre temas polêmicos, mas que, a nosso ver, muito necessários para um crescimento cristão saudável. Por que falar sobre a palavra do cristão? E por que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não? Embasados nessa palavra, nós vamos falar sobre o cristão bem resolvido. É uma dádiva quando nós encontramos pessoas bem resolvidas, sejam cristãs ou não. Mas quando nós encontramos um cristão bem resolvido, essa pessoa reflete o caráter de Cristo. Mas o que quer dizer, afinal, ser um cristão bem resolvido? A palavra resolvido ou bem resolvido significa decidido, pronto. Então, se você é um cristão bem resolvido, você está pronto e é uma pessoa bem decidida. Isso abre muitas portas e muitos caminhos, porque a insegurança fecha as portas para a gente. No meio secular, quando vai se fazer entrevista de emprego, por exemplo, sempre a pessoa que é bem resolvida se sai melhor, se expressa melhor, se impõe melhor, tem melhores argumentos. Quando a pessoa é muito tímida ou não é muito bem resolvida, deixa a desejar nesses aspectos. Então eu te chamo, querida, para junto comigo aprendermos a ser um cristão bem resolvido através da palavra do Senhor. O sim e o não, palavras tão pequenas, mas que fazem toda a diferença em uma decisão. O sim e o não está em nossas vidas, em nosso cotidiano. Diariamente nós temos que optar por sim ou por não, com os nossos filhos, com o nosso marido, no meio secular, no nosso trabalho. Diariamente tomamos decisões que envolvem o nosso sim ou o nosso não. O que fazer então quando nos é imposto um comportamento que não convém a um cristão? É óbvio que se o comportamento não convém ao cristão, a sua resposta deverá ser não. Quando era mais jovem, trabalhava como secretária em uma empresa e sempre pediam-me para mentir a respeito de quem se encontrava na empresa ou não. Pedi para que Deus me guiasse numa decisão correta. Pensei até em pedir demissão porque não gostava de mentir. Cheguei a conversar com um dos meus chefes, mas era inevitável naquela profissão. Então falei com o Senhor que se Ele quisesse que eu permanecesse naquele lugar, Ele abençoasse para que eu fosse promovida. Em menos de um mês, eu estava em outro cargo dentro daquela empresa. Você, querido, não precisa mentir, não precisa fingir e não precisa dizer sim a tudo, porque o Senhor está contigo. Se a sua resposta como cristão deve ser não, seja firme, porque o Senhor será contigo no seu não, assim como será contigo no seu sim, quando Ele vier do Espírito Santo. Grandes homens da Bíblia tiveram que usar o sim e o não. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia tiveram o seu momento de decidir pelo sim ou pelo não em Cristo. Só que não basta pararmos por aí. Quando nós aceitamos a Jesus, nós dizemos sim à salvação. Temos que dizer também o sim para que Ele seja Senhor das nossas vidas. Mas o nosso sim deve ser diário. O nosso não também deve ser diário. Quando nos oferecem algo para que pequemos, a nossa primeira resposta deve ser não. Mas quando nos oferecem algo para crescimento na obra, para a divulgação do Evangelho, para ganharmos almas para Cristo, a nossa resposta deve ser sim. Cristão, evangélico, servo de Deus, você tem um chamado para ganhar vidas. Diga sim a esse chamado. Não se engane. Vidas, almas estão perecendo, aguardando o seu sim. Não precisa temer, não precisa ficar com medo.
Eu não estou dizendo aqui que você vai começar amanhã a pegar um microfone e cantar na sua igreja ou pregar, mas comece a dizer sim às oportunidades, às pequenas oportunidades, que um dia Deus te colocará em lugares grandes. O preparo vem de Deus, mas o sim, a aceitação vem da sua boca e do seu coração. Foi assim comigo na minha caminhada cristã. Eu comecei muito nova, pegando liderança de departamento. E aí fui crescendo dentro da igreja e principalmente dentro da palavra do Senhor, no ensinamento de Cristo através das pessoas que me cercaram. Comece a dizer sim aos desafios que o seu líder, que o seu pastor te impõe dentro da casa do Senhor. Sai dessa mesmice de ficar sentado no banco de igreja esperando a sua vitória somente. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa resposta tem que ser sim também da sua parte. Tem que ser sim da minha parte e de todo cristão que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ainda existem aqueles que dizem um sim para o chamado, mas que desistem no meio da caminhada. Quantos e quantos não têm desistido da obra do Senhor e olhado para trás? Quantos e quantos? Desistem por vários motivos, normalmente motivos pessoais. Normalmente o seu eu falando mais alto. Querido, quando o seu eu quiser falar mais alto, pense nas almas que estão se perdendo. E às vezes você fala assim, mas o que eu vou fazer é muito pouco, o que eu posso fazer? De repente trabalhar numa cantina, de repente ficar numa recepção de uma igreja. Eu não sei, querido. Eu não sei o que tem sido colocado na sua mão. Mas se você disse sim, faça. E faça o melhor que você puder. Sabe por quê? Porque o teu sorriso numa portaria que seja faz muita diferença para aquele que aceitou Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim, a minha palavra e a sua palavra devem ser sim, sim e não, não. Nós devemos honrar com os nossos compromissos, sejam eles feitos na casa do Senhor ou fora dela. Não envergonhe o Evangelho, não envergonhe o nome do teu Deus. Que a tua palavra seja sim, sim e não, não. Amém, queridos? Seja grandemente abençoado em nome de Jesus. E eu te espero no próximo programa.